Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Você já reparou que algumas tampas de bueiros e caixas d'água aqui da região do Vale do Rio Doce tem a sigla CESP? Você sabe que esse símbolo guarda um pouco da história de quando o Vale do Rio Doce deixou de ser chamado como território da doença e se tornou um lugar, viável para se viver? E se no passado nós tivemos grandes epidemias, atualmente o sistema de saúde parece vivenciar o seu limite. Para a gente entender um pouco essa relação história e atualidade, do sistema de saúde, nós vamos conversar hoje no ED Pesquisa com a professora Maria Terezinha Bretas Vilarino. Ela é doutora em História pelo UFMG, docente do mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale, autora do livro Hábitos Culturais e Cuidados com a Saúde, Resistências e Mudanças, e que tem pesquisado como que o saneamento e a saúde pública deixam marcas e organizam a história do nosso território. Terezinha, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, Ed, é um prazer estar aqui. Depois de algum tempo, Não é? Tentando, estamos finalmente juntos aqui. Muito bom, o prazer é nosso te receber, Terezinha. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, porque nas suas produções, você fala que Minas Gerais já foi chamada de estado da doença. E aí você traz um pouco, a realidade do Vale do Rio Doce, antes da chegada das grandes campanhas sanitárias. E aí você traz o protagonismo do CESP. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o CESP e qual foi a importância do CESP na organização da nossa região. Ok. Bom, como você falou, eu fiz o doutorado na UFMG em História e num grupo específico de História de Saúde Pública. Então, o meu interesse era entender a região do Vale do Rio Doce e essa perspectiva de saúde me atraía muito, vinda de um pensamento sobre ambiente, sobre a questão ambiental. E na questão ambiental eu cheguei ao CESP, Serviço Especial de Saúde Pública. Esse foi um serviço de saúde instituído, estabelecido em 1942, num acordo bilateral Estados Unidos e Brasil, bem no bojo da Segunda Guerra Mundial, como uma das medidas de apoio do então governante Getúlio Vargas aos aliados. Os Estados Unidos precisavam de minério, de mica, que o Brasil forneceria, e em troca se estabeleceria vários outros serviços, mas esse em especial, um serviço de saúde, que atenderia o Vale do Rio Doce, por causa do minério de ferro e da mica, e atenderia o Vale do Amazonas, por causa da borracha. Então, efetivamente, em 1943, o CESP foi estabelecido, formalizado aqui na cidade de Governador Valadares. Do mesmo modo, foi estabelecida uma agência em Aimorés e outra em Colatina. Então, atendendo todo aí o médio e baixo Rio Doce, que o objetivo era atender os trabalhadores da reformada Estrada de Ferro Vitória-Minas, que chegaria até Itabira para buscar o minério e chegaria aqui em Valadares para buscar a mica, que era largamente produzida aqui na região. E aí esse CESP vem cuidar da saúde desses trabalhadores. Com o tempo, ele vai se tornar também uma referência de saúde para a população dessas cidades, especialmente aqui para Valadares, que tinha um destaque regional. Embora Colatina, antes da chegada do CESP, tivesse um sistema de atendimento à saúde mais desenvolvido. Lá tinha um hospital, por exemplo, e Valadares estava recém-saída de Figueira, tinha recém-emancipado, ainda não tinha. Então, o CESP, o Serviço Especial de Saúde Pública, chega com essa função. Mas você falou aí de uma história anterior, Sim. De que Valadares era considerado, ou Minas Gerais era considerado o estado da doença, e o Vale do Rio Doce incorporava também essa perspectiva. O Belisário Pena, que era um grande sanitarista brasileiro, ele tinha escrito um livro por volta de 1918, 1920, dizendo que o Rio Grande do Sul era o estado da saúde e Minas Gerais era o estado da doença. Isso causou uma celeuma muito grande entre os sanitaristas e entre os políticos. Então, Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, a partir de 1920, começa a procurar medidas que resolvessem essa situação, denunciada
pelo Belisário Pena. Então, se começou a instalar os postos de saúde em várias localidades de Minas Gerais, mas especialmente na Zona da Mata, no Triângulo Mineiro, onde as atividades econômicas eram mais efetivas, né, para a economia mineira. O Vale do Rio Doce não estava ainda nesse quadro, e isso só vai acontecer a partir de 1940, com a guerra. Eu tive um entrevistado durante as minhas pesquisas que dizia assim, a Segunda Guerra foi boa para Valadares, porque ela trouxe o CESP, trouxe o serviço de saúde, né? Então, o CESP, ela traz uma assistência que não havia antes. A gente tinha parteiras, benzedores, tinha médicos particulares, não muitos, dentistas práticos, também não muitos, isso na década de 1940. E com o CESP, essa situação em termos de profissionais começa a mudar, né, com a chegada de vários profissionais. E aí a gente tem, então, um cenário, né? A época, por exemplo, quando se falava desse estado de doença, a gente estava falando aí de malária, febre amarela, né? Essas duas, especificamente a febre amarela, até 1930, mais ou menos, ela está mais ou menos erradicada, que veio a Fundação Rockefeller. Antes do CESP, a gente tem notícias de americanos que visitaram, por exemplo, Cholim de Cima, na região de Golconda, das Minas, né? Que tinha muita malária, muita febre amarela, né? E ela foi erradicada por ação da Rockefeller. E a malária, ela perdura. Quando o CESP chegou em 1943, a malária era a principal doença que ameaçava os trabalhadores, né? Tanto da mica, como da extração de minério, como da madeira, né? Que era o básico aí da economia naquele momento, a extração de madeira e a chegada da pecuária. Então, essa febre da malária e outras verminoses, especificamente, eram os principais motivos de adoecimento e morte também, né? Aqui na região. E aí, se a gente fizer um exercício, né, Terezinha, a gente sai desse tempo da malária, da febre amarela, né, que era um tempo específico que a gente passa hoje para doenças crônicas, vírus, né, ou demandas por saúde mental. Eu queria te ouvir no sentido, né, o Estado brasileiro, ele consegue acompanhar essas mudanças? Por que existe uma sensação, talvez seja o senso comum, de que a gente está sempre patinando, né, no retorno às demandas de saúde, dessas novas necessidades, até que o Estado consiga dar conta e chegue na ponta e atenda a população? Essa é uma pergunta que demanda muita reflexão, né? Ela tem muitas portas, né? Sim. Tem muitas questões. Quando o CESP chegou, eu defendo que o CESP trouxe o aparato da saúde pública, pensando no Vale do Rio Doce. Antes do CESP não havia nenhum atendimento público, só atendimentos particulares. Então, para o nosso Vale, né, o CESP atendeu essa demanda, né, de atendimento público, embora muita gente ficasse de fora, não era todo mundo que era atendido, né? Era mais os trabalhadores, famílias que naquele momento não estavam acostumados, por exemplo, com uma medicina científica e que começam a estabelecer essa confiança nesse novo aparato. Tinha muitas pessoas que se recusavam a ir aos médicos, preferiam continuar tratando lá com os benzedores, com os garrafeiros, né? Bom, naquele momento havia essa dificuldade de acesso, era mais por uma questão cultural, né, de entendimento da medicina, do que por uma condição de chegar. Hoje é um pouco diferente, né? Como você disse, as demandas mudaram, a população cresceu muito. Para você ter ideia, quando o CESP inaugurou o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o planejamento era para uma cidade de 25 mil pessoas. Isso em 1953, né? 80 anos depois, a gente tem um serviço que ainda não atende a demanda, né, de uma cidade de 300 mil habitantes, mais ou menos. Sim. Né? Então, assim, como que as pessoas se preparam para isso? E como o Estado brasileiro também se preparou? O CESP atuou até 1960 como CESP, depois como fundação e depois virou FUNASA, que é esse grande projeto de saúde pública, né, que compõe o SUS, essa coisa toda. O Estado brasileiro, ele se apropriou das novidades médicas, terapêuticas, e isso foi compondo essa rede pública toda. Mas só depois da Constituição de 1988,
88. 88, né, a Constituição Cidadã, é que a saúde se torna direito. Então, antes disso, né, só os trabalhadores chamados fichados, né, porque já eram da CLT a partir do Getúlio, é que tinham acesso mais fácil, né, ao atendimento público de saúde. Quando se torna direito, aí muda, porque o Estado tem que acatar, né, isso que é da sua responsabilidade. Mas num Brasil desse tamanho e num Estado que ainda não consegue se organizar, nem economicamente, nem politicamente, né? Esse atendimento fica complicado e as demandas mudaram, né? Hoje a saúde mental é uma demanda imensa, mas ela não esconde, mas ela atravessa outras demandas, né? Que são as mesmas da falta de saneamento, as verminoses, né? As febres, as zoonoses todas que a gente tem, né? A dengue, né? Que todo ano é um problema, né? Então, o Estado, eu acho que ele ainda não alcançou a responsabilidade de realmente atender a saúde como um direito. E a sociedade, por sua vez, não se organizou a tal ponto para exigir isso de uma forma realmente mais firme, né, e que realmente dê resultado, né? Então, acho que tem duas questões aí. Tem a questão de um Estado que não responde, porque ele também tem toda uma pressão, e no Brasil isso desde a sua independência, o público e o privado se entrelaçam, então tem uma pressão de um lado do atendimento particular que cresceu extremamente depois da ditadura militar de 1964, ganhando espaço que o Estado não ocupava, né, e que hoje, ao mesmo tempo, o Estado não dá conta de atender a uma demanda de população que é crescente, né? E aí a saúde se torna, então, um objeto aí de disputa. De disputa, né? É um objeto de disputa, na verdade, porque ele envolve muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro, envolve muitas relações, envolve muito planejamento. Então, é disputa também, porque é um grande mercado, né? Querendo ou não, é um grande mercado, né? E o Estado fica um pouco pressionado nisso aí tudo. De ter que atender o direito e, ao mesmo tempo, atender a economia. Atender também a economia, um mercado que cresce, né? E aí, né, você dá aula, né, no mestrado de Gestão Integrada do Território, né, fazendo, inclusive, essa discussão do campo da saúde, né? E entendendo nesse sentido que a saúde, ela tem todos os aspectos, não somente dentro do hospital, mas, né, para quem está nos assistindo, a discussão de saúde está na água que chega na casa da pessoa, no restaurante onde ela vai almoçar, enfim, né, como que a cidade é organizada. Como que a visão dos estudos territoriais pode nos ajudar a pensar o Estado ser mais eficiente enquanto a gente está falando desses desafios na área da saúde? Sim, é interessante essa pergunta. Quando eu fiz meu doutorado, eu não tinha essa perspectiva de território, eu não trabalhei com ela, né? Sim. Eu trabalhei com uma perspectiva mais histórica e mais de entender qual que foi o processo de diálogo entre uma cultura de medicina popular, né, e uma medicina científica que estava chegando. Então, houve uma superação aí, esse diálogo foi estabelecido, né? Mas eu percebo que se eu quisesse ter estudado naquele momento a partir dos conceitos territoriais, né, e hoje ele se daria perfeitamente, exatamente porque aqui no JIT a gente pensa a saúde tanto no laboratório SAIS como no laboratório NIEGE, e eu acredito também que seja a preocupação dos outros laboratórios, né, e do mestrado como um todo, pensar a saúde não só nessa perspectiva biomédica, né, mas na perspectiva biopolítico-social, que hoje é o direcionamento dado pela Organização Mundial de Saúde. Então, nesse sentido, eu acho que os estudos territoriais têm uma contribuição imensa socialmente, para pensar a territorialização, né, de todos os aparatos de saúde e de saúde pública, especialmente, em toda a região, né, como em todo o país. Acho que a gente pode ter essa contribuição de compreender os territórios, as suas territorialidades, as suas diferenças, as suas semelhanças. Porque uma coisa me preocupa, por exemplo, você tem um desenho, às vezes, agora na época do CESP, a mesma estrutura física aqui era igualzinha lá de Aimorés, igualzinha de Colatina. Inclusive a placa de entrada, né? Não mudava nada. Hoje a gente tem que estabelecer uma outra perspectiva. Para cada lugar, né, você tem que compreender qual que é a sua dinâmica sociocultural para ali se estabelecer
né? Então, acho que os estudos territoriais podem ajudar a entender essas perspectivas. É isso que a gente está conversando, de certa forma, está no seu livro, né, que está disponível, né, para quem Sim. quiser acessar. Eu queria que você falasse como que é, né, que as pessoas podem ter acesso. O livro chama Hábitos Culturais e Cuidados com a Saúde, Resistências e Mudanças. Eu queria que você falasse também um pouco desse livro. O que a pessoa vai encontrar lendo esse material? Bom, esse livro é fruto, né, da minha tese de doutorado. Eu conto um pouco como que o CESP chegou aqui em Governador Valadares e no Vale do Rio Doce, como que ele se estabeleceu e o que ele fez. E dentro disso, quais foram as dificuldades encontradas e quais foram os diálogos estabelecidos. É um pouco de história do Vale do Rio Doce também, porque aí eu conto como é que era a cidade, como é que era a região, como que as pessoas se comportavam diante dos novos agentes de saúde, dos médicos, de gente de outros lugares, especialmente dos Estados Unidos, que vieram. Então, eu conto essas coisas lá no livro. Ele está disponível na Amazon. É hoje em e-book, porque a edição, né, física, ela já se esgotou e a gente fez uma opção por fazer um e-book. Então, quem se interessar, sugiro. Está à disposição, né, para conhecer a história, lá, né? Tanto da saúde pública como um pouco da região. Sim. Leitura indispensável. Terezinha, agradeço a sua participação aqui na EdPesquisa, foi um prazer te receber. Obrigada, Ed. Eu também gostei muito de estar aqui com você. Muito bom. E aí convido você a assistir, né, as edições do EdPesquisa todas as quintas-feiras, às 14 horas, na TV Leste e também na sua televisão no canal 3.2. Você pode conectar aí durante a programação da Univale TV no canal 3.2 ou ainda no canal da Univale TV no YouTube. Então, você procura lá Univale TV, né, passa a seguir o canal e pode conferir toda a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.